Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. E hoje eu quero falar com vocês sobre as características de um bom professor. Mas eu não vou falar segundo o meu pensamento. Eu vou trazer para vocês aquilo que fala um autor chamado Gilbert Haigett. Esse é o nome dele e esse é o livro que ele fala sobre a arte de ensinar. E nesse livro, o Gilbert ele vai falar de 3 características que um professor deve ter. Mas antes de falar dessas características, eu quero compartilhar com vocês algo que eu sempre testemunho e me faz pensar. Porque se nós vemos os pedagogos modernos e a abordagem que eles dão, é interessante porque eles trazem uma ideia que parece uma grande novidade, que parece que eles estão falando uma coisa que é, assim, uma revolução no ensino, e eles se apresentam como os portadores dessas ideias. Quando, na verdade, nós vamos perceber que essas ideias sempre existiram e sempre foram defendidas pelos grandes pedagogos, por aqueles grandes mestres que ensinaram e ensinam seus alunos. Bom, o que a gente ouve falar é que o bom professor é aquele que mantém contato com seu aluno, aquele que não apenas fica jorrando sobre o aluno dados e suas próprias ideias, mas é aquele que consegue interagir com o aluno, que consegue fazer o aluno pensar, que consegue trazer a matéria, a disciplina de uma maneira que esteja dentro da realidade do aluno, que faça ele compreender todas essas coisas. Bom, esses novos pedagogos trazem essas ideias como se fosse uma grande novidade, como se fossem eles que inventaram isso. É interessante. Então eles criam um espantalho, o espantalho do professor rígido, do professor chato, do professor frio, do professor que só quer lançar sobre os alunos dados frios. Eles criam esse espantalho, não que não exista esse professor, mas eles criam esse espantalho como se esse fosse um modelo. Um modelo. E aí eles apresentam a ideia do professor que sabe contextualizar e que sabe interagir com os alunos e fala, viu? Nós temos a ideia, o pensamento ideal sobre pedagogia e não aqueles que defendem essas ideias retrógradas. É bastante interessante isso porque, veja, esse pensamento do professor que ensina de uma maneira que vai além da mera transmissão de dados, que faz uma abordagem que não é fria e que não é mecânica, e que sabem despertar no aluno o afeiçoamento pela matéria e pelo conhecimento, isso aí, desde os primórdios do ensino, se defende isso. Desde os primórdios. Quando eu falo primórdios, é primórdios. Bons professores sempre defenderam isso, de que a abordagem precisa ser viva, que o professor tem que saber estimular no aluno o amor pelo conhecimento, o afeiçoamento pela matéria. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que ensinar é mais do que transmitir dados, mas é conseguir fazer com que o aluno entenda a essência do que está sendo dito, mas também entenda as circunstâncias que estão envolvidas naquilo que está sendo ensinado. Isso os bons professores sempre defenderam. Os bons professores desde os primórdios, tá? Desde os primórdios. Mas o Gilbert Haigett, ele vai dizer o seguinte. Ele vai falar o seguinte, olha, o professor ele precisa ter 3 características essenciais aí para ele ser considerado o bom professor. E o que ele fala aqui não é nenhuma novidade também. Não é nenhuma novidade, é mais uma reflexão. E eu trago para vocês, para nós refletirmos juntos sobre isso. Eu como professor, e como professor também, como pensador,
eu medito sobre a minha função. Eu reflito sobre aquilo que eu faço e eu fico tentando entender qual é a minha missão mesmo. E dentro dessa missão, quais são as características que eu tenho que desenvolver. E o Gilbert Haigett ele vai falar o seguinte, olha, o professor, antes de tudo, ele precisa ter conhecimento da matéria. Antes de tudo. Bom, isso é óbvio. Mas quando nós falamos em conhecimento da matéria, nós estamos falando em quê? No quê, né? Ou de quê? Estamos falando simplesmente de alguém que sabe aquilo que ensina. Primeiro, muito mais do que as pessoas comuns, muito mais do que seus alunos, muito mais do que as pessoas comuns. E ele sabe aquilo que ele ensina muito mais do que meramente as informações relativas àquilo. Então, um bom professor, ele precisa conhecer o assunto em sua profundidade e também em sua abrangência, ou seja, é para dentro e para os lados. Toda a matéria ele precisa conhecer a matéria em suas causas mais profundas, em suas circunstâncias mais próximas, mas também na sua relação com aquilo que a envolve, certo? Por quê? Porque o professor ele precisa conhecer tudo que está em volta da matéria para ele poder entender aquilo que ele está falando numa perspectiva muito maior. Uma pessoa que entende algo nessa perspectiva mais abrangente, ele olha para aquele objeto de uma maneira muito mais rica. E ele tem mais capacidade de transmitir isso para os alunos de uma forma muito maior, muito mais cheia de não apenas de detalhes também, mas com muito mais profundidade. Então, o primeiro requisito que o professor tem é conhecer a matéria profundamente, ou seja, conhecer aquilo além das primeiras impressões, além das aparências e além do conhecimento comum, sabe? Conhecer algo com mais profundidade. Então essa é a primeira característica do professor. Outra característica que o Gilbert Haigett diz que o professor tem que ter é o gosto pela matéria. Ele tem de gostar daquilo que ele ensina. Poxa, mas vamos pensar sobre isso. O que é gostar, né? Quer dizer, eu não posso ensinar algo que eu não gosto? Bom, tem duas coisas. Uma coisa é gostar da coisa mesma e outra coisa é gostar do estudo daquilo. Gostar no sentido de se sentir estimulado a estudar, de querer conhecer, de querer entender. Isso para mim é assim que eu interpreto o gosto. Por exemplo, um dos meus estudos mais amplos, assim, que ocupa mais meu tempo, é sobre a filosofia marxista, por exemplo. Veja, eu não sou marxista, sou inclusive, se eu for me posiciono até como anti-marxista, certo? Mas estudar sobre o marxismo me dá um prazer incrível, que é o prazer do conhecimento daquele assunto. Então acho que é isso que o Gilbert Haigett está querendo dizer. Não é gostar da matéria, vou estudar biologia porque eu gosto de animalzinho. Não é isso. É gostar, é se sentir estimulado a estudar aquilo que você está ensinando. Porque só quando você tem esse estímulo é que você vai conseguir se aprofundar na matéria. É que você vai se sentir impulsionado a entender mais fundo e não apenas os detalhes mais superficiais e triviais. Até porque, gente, conhecimento é no fundo uma fusão entre o objeto conhecido e você e a sua alma. Então, assim, se você se depara com algo que você tem ojeriza, por exemplo, que você não gosta nem de ler, não tem interesse nenhum naquilo, como que aquilo vai entrar dentro de você? Como você vai se fundir com aquilo? E, ou seja, como você vai conhecer? Sem essa fusão, sem essa absorção, não existe conhecimento. Então, veja bem, é preciso, então, que haja um afeiçoamento do professor à matéria que está estudando. Que eu interpreto, repito, como se sentir estimulado a conhecer aquilo. E o outro requisito que o Gilbert Haigett traz é
sobre a relação dos professores, do professor com os alunos. Ele diz que o professor tem que gostar dos alunos. E aqui eu interpreto o seguinte: não é gostar no sentido individual, nem no sentido particular, gostar daquele grupo, ser amigo dos alunos, não é isso. Eu entendo que o professor, ele precisa ter um amor pelas pessoas, primeiro de maneira geral, e pelos alunos de maneira especial. Ele precisa ter dentro dele um amor pelos homens, para que ele se sinta incentivado a ensinar esses homens e mulheres, ensinar esses jovens, ensinar esses alunos. O professor, ele precisa amar a humanidade, mas não a humanidade de uma maneira geral, mas aqueles seres reais. Ele precisa amar aqueles seres reais e desenvolver em si o desejo de fazê-los crescer, de fazê-los conhecer. A grande alegria de um professor é ver um aluno se desenvolvendo. A grande alegria do professor é quando o aluno liga para ele e fala: professor, adorei aquela aula, fez eu pensar, isso mudou a minha vida. Isso é a maior alegria que tem. Quando eu recebo essas mensagens dos meus alunos, eu respondo na hora para eles: olha, o que você está falando é a minha realização. Quando um aluno vê minha aula, lê um texto meu e fala: isso mudou a minha vida, isso me fez pensar, isso me fez crescer, entendeu? Isso não tem preço. E você só consegue isso se você amar as pessoas. Porque se você não amar, que estímulo você vai ter para fazer isso, entendeu? Até porque ensinar é compartilhar aquilo que você absorveu, não é? E se você está compartilhando algo que já está dentro de você, que já faz parte de você, no fundo, ensinar é compartilhar a própria alma. E você não vai compartilhar a alma com alguém que você não ame, né? Com alguém que você não queira bem. Então veja, o professor precisa amar os alunos. Precisa querer o bem das pessoas para que ele transmite os seus pensamentos, os seus ensinamentos. Eu sei que bons professores, no final das contas, são raros, tá? Mas eles não são raros, eles são raros menos por falta de conhecimento, por falta de estudo. Também esse é um problema, mas é menos por isso. O que eu percebo é que os bons professores são raros por falta de paixão. Lhes falta a paixão pelos estudos, a paixão pelo conhecimento e a paixão pelos alunos, tá? Entenda uma coisa, são os apaixonados que fazem a diferença, em todas as áreas, na verdade, mas na pedagogia, no ensino, isso faz muita diferença. Um professor apaixonado, ele inspira. Um professor apaixonado, ele serve de exemplo. Um professor apaixonado desperta almas adormecidas. E o que um professor mais quer e mais deseja é que as almas daqueles que ouvem as suas aulas despertem. Que os corações ardam. E que as mentes comecem a funcionar. É isso que todo professor quer. E é isso que todo professor deve buscar no fim das contas. Tá bom? Por hoje é isso aí e até a próxima.